Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje é com você, síndico. Tava esperando ter que pagar anuidade? Tava esperando ter que se credenciar a algum órgão? Não, né? Nem a gente imaginava que isso ia acontecer. E aí, Marcelo, tava esperando isso? Eu estava. Vai pagar anuidade agora? Eu vou pagar porque eu sou administrador, então vou pagar. Então tá bom. Mas será que todo síndico quer fazer isso? Não, com certeza será não. Será que todo síndico tem que fazer isso? Não. Então vamos... Obrigatoriedade. Vamos descobrir isso porque hoje? Vamos sim. Então hoje estamos aqui com... Dr. André Junqueira e o Dr. Pedro Barbosa. Bem-vindos. Bem-vindos. Saudações. Obrigado. Bom, vamos tentar discutir um pouco sobre isso? Com certeza. Até porque eu, particularmente, que sou engenheiro, pago, né, o CREA anualmente, tudo direitinho, tenho registros, tenho tudo. Só que a nossa profissão, ela é uma profissão regulamentada para isso. Chegou-se há anos, décadas, séculos para poder chegar aquilo dali e ter obrigações, direitos e deveres, e por isso existe uma regulamentação. Então eu queria saber de vocês, já com o pé na porta. Vocês são a favor? Sou contrário. Essa resolução específica, essa regulamentação específica. O síndico não tem que estar vinculado a nenhum conselho, na minha opinião, obrigatoriamente. Mas pode. E você, doutor? Eu não sou necessariamente contrário. Acho que cabe ao síndico discutir se ele precisa ser regulamentado ou não. Agora, pode ter vantagens para o síndico, sim. A gente pode discutir essas vantagens aqui hoje. E você de casa deve estar se perguntando aonde, né? Regulamentar aonde, por quê? Então agora eu queria que os senhores, por favor... que eu tenho que ficar lembrando que é Pedro, tenho que ficar lembrando que é André Junqueira, porque é muito nome para mim, mas vou tentar lembrar do seguinte. Vocês são especialistas nesse assunto, vocês são sumidades nessa área, vocês têm conhecimento suficiente para falar sobre isso. Me fala um pouquinho sobre a expertise que o senhor tem e que o senhor tem para poder estar hoje nessa mesa falando e discutindo sobre o credenciamento ou qual é o nome que se dá? A regulamentação NR... Resolução normativa 654 do Conselho Federal de Administração. Que é do CRA. Me fala um pouquinho sobre vocês. Vou primeiro? Tanto faz. Bom, a parte da sumidade eu deixo para o Pedro. Tá? Não vem com essa. Assim, em resumo, assim, eu atuo na advocacia, principalmente para condomínios há 20 anos, né? Sou consultor jurídico da ABAD, dou aula no Secov, na Gabo, na própria ABAD. Sou sócio de um escritório que atua principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas a gente está também em 8 estados, que é Coelho Junqueira Roque Advogados. Qual o nome? Coelho Junqueira Roque Advogados. Coelho Junqueira Roque Advogados. E assim, a gente lida, né, ao longo dos anos com síndicos e tudo mais. Esse tipo de discussão, essa discussão não é novidade para a gente, né? A gente já... a novidade é a resolução, mas não é uma grande novidade. E também adiciono aqui que eu sou casado com uma síndica, né? A Karine, ela é síndica profissional, ela é administradora, né? Ela tem o CRA e vamos falar sobre isso também. Tá bom. Eu só queria fazer um adendo antes o Pedro Barbosa começar a falar que o doutor André Luiz Junqueira foi meu professor também no Secov. Além da Ana Carolina Chazan, né? Que nós mais um que tira esse castigo, né? Te botou nessa profissão, ele né? teve esse azar de ter aula comigo. A gente fez alguns meses lá no curso do Secov. Muito legal. Bom, talvez minha maior qualificação seja que eu sou fã e seguidor do doutor André Junqueira. Não. Já começou mentindo, que absurdo. Não, mas eu realmente sou muito fã. Não tive o prazer de ter aula com o doutor André Junqueira ainda, mas acompanho em vídeos, em artigos, em publicações, já estudei muito de todo o material do Dr. André, então... mas eu sou advogado também, na área condominial, sou sócio do escritório Carpati Advogados, aqui no Rio de Janeiro, atuo com condomínios há mais de 10 anos também, e o meu dia a dia é lidar com síndicos profissionais. Nós dois fazemos parte da Comissão Especial de Sindicatura Profissional da OAB do Rio de Janeiro, então atuamos no dia a dia em prol dos síndicos. Sim. Explica pra gente, então, já que vocês dois são essas sumidades, um tá rasgando cedo pro outro, né? Mas vamos dizer o seguinte, o que é essa resolução? O que ela tange, o que ela representa para o mundo condominial e o que ela exige do mundo condominial hoje? Perfeito. Bom, essa resolução ela foi editada pelo Conselho Federal de Administração, agora em novembro de 2024, e o cerne dela é o seguinte: obrigar o síndico, que é profissional, a empresa que presta o serviço de síndico profissional, a se inscrever no Conselho Regional de Administração e pagar anuidade por isso. Então, a resolução diz lá que, com base na lei federal que regulamenta a profissão do administrador,
a pessoa ou a empresa que presta um serviço de síndico profissional teriam a obrigação de estar inscritos no conselho de administração e, portanto, pagar essa anuidade. O síndico morador, ou seja, aquele que é residente no condomínio, não teria essa obrigação. Ué? Mas aquele que é profissional, que presta o serviço como atividade comercial, sim, este teria a obrigação. E qual a diferença para exercer essa profissão, já que o síndico profissional ele teria a mesma responsabilidade do que um síndico morador? O que isso muda se ele tem que pagar e o outro não? Wesley, a meu ver, absolutamente nada. Não muda absolutamente nada, porque a função é a mesma, né? A função de ambos é a mesma. Mas, doutor Junqueira, isso não fere o princípio da igualdade? Quando a gente vai dar o exemplo da advocacia, uma pessoa normal, ou seja, o maluco é o advogado, que representa perante o judiciário. Mesmo que você vá em causa própria, você precisa de advogado. Sim. A exceção são juizados especiais cíveis, e a gente vê o desastre que muitas vezes dá. Né? Mas ali tem a oportunidade. Então, mesmo quando é em causa própria, o cidadão comum não tem capacidade postulatória suficiente, que é o nome que se dá técnico, que o advogado tem, porque o advogado tem uma lei específica que determina que é o advogado que representa em juízo esses interesses. Aqui eles fizeram uma divisão dentro de uma linha que até já é bem protegida pela jurisprudência, de que quando você administra bens próprios, você não precisa estar inscrito no Conselho Regional de Administração. Mas há uma contradição grave. Sim. Porque na própria exposição de motivos da resolução, fala de que o objetivo é evitar que síndicos, e não há dúvida, né? O síndico, mau síndico, ele pode prejudicar muito um condomínio. Então eles dão exemplo de desabamento de prédios, corrupção e tudo mais. E aí fala que, para isso, então, tem que estar inscrito. É importante. Então, se você tem CPF ou CNPJ e atua como síndico, você tem que pagar anuidade e estar inscrito aqui. O orgânico não, porque como ele está na administração de bens próprios, seja por conta do veículo de propriedade ou de residência, ou de ambos, você não precisa. Então ele pode derrubar o prédio, ele pode exercer uma posição, ele pode... Esse não... Qual o conhecimento que ele tem que a gente não sabe de onde vem? Eu costumo brincar aqui, né, não querendo ofender ninguém, é claro, mas eu acho que é aquela ideia de que quando você adquire a propriedade, você tem um conhecimento divino. Você recebe né, dos poderes, além que a gente não consegue nominar, que você já sabe. Porque se você é condômino, você já é residente, você cuida com mais cuidado, você sabe mais do que o síndico profissional e nunca vai ter problema nenhum no seu condomínio porque você é proprietário ou residente. Mas será que não falam isso por causa do tempo que esse morador está no condomínio? Às vezes é um morador que está no condomínio há 20 anos. Tudo bem. Mas e o morador que vai passar a ser síndico e ele acabou de morar no prédio tem 2 semanas? E ele vai ser morador... Ah, não, vamos botar ele para ser síndico porque ele é isso, ele é aquilo. Ele é um recém-chegado, ele não tem conhecimento técnico, não foi absorvido divinamente esse conhecimento, nem por... Não deu tempo ainda. Não deu tempo. E mesmo assim ele pode derrubar um prédio e ele não tem Você está sendo muito chato, você está sendo muito complicado. A questão ele já é proprietário, já é residente? Já pode. Que tempo? Não precisa de tempo. Que tempo? Desnecessário. A questão é assim, tem muito tempo. Às vezes isso não influi. Ele sabe, ele chegou ali, tá 1 mês, ele já conhece tudo muito mais do que você. Você atua. Sim. Não, você não sabe de nada desse condomínio. É verdade. Né? E aí a questão, a gente, claro, brincando, claro, não querendo ofender ninguém, mas é esse nível de atecnia que a gente está discutindo aqui. Caramba. O maior problema que nós temos é a escolha do síndico, levando em conta parâmetros que não foram muito avaliados. Então, se eu ponho uma resolução dessa dizendo que preciso de CRA, tá, ok. Mas eu não exijo para uma grande camada. Que aqui a gente está falando de quase, aproximadamente, 90% dos condomínios do estado do Rio de Janeiro são administrados, são síndicos orgânicos. Então eu estou dizendo que esses 10% que se qualificam, correm atrás e tudo mais, eles têm que pagar, eu tenho que me proteger deles. E não dos demais. Então tem uma incoerência muito grave nisso, né? E a questão é que, assim, a gente vai falar ainda mais sobre isso. Tem muita coisa para falar.
Mas... O que me causa espanto, Wesley, André, Marcelo, é o seguinte, a resolução, ela não diferencia em termos de tempo de casa, do síndico, nada disso. Só diz o seguinte, o síndico que é profissional, que é uma empresa, exerce atividade com fins comerciais. O síndico morador, não. É mais ou menos você dizer o seguinte, bom, se eu não sou advogado, mas eu quero advogar em causa própria, ou eu quero advogar para os meus amigos, ou para minha família, eu não preciso ter OAB. Agora, se eu for advogar com fins comerciais, com uma atividade, aí eu preciso. Faz o menor sentido. Desculpa, eu enxergo de outra forma. Desculpa, a hora de vocês é cara pra me defender na justiça, porque eu vou ter que falar uma coisa agora que eu acho que eu vou me colocar. Mas olha só, eu enxergo do seguinte: eu vou ser muito leviano, mas me perdoe se eu tô ofendendo alguém. Se você ganhar dinheiro fazendo isso, eu quero um pedaço. Exatamente. Eu só enxergo dessa forma. Na verdade, isso aqui só está afetando realmente a categoria que está ganhando dinheiro. Não é verdade? Isso é fato. Se você ganhar dinheiro com essa produção, eu quero um pedaço. Por que você vai ganhar sozinho? Eu só tô vendo como um caça-níquel, desculpa. Eu não tô vendo oferecer uma gestão, oferecer um suporte, eu não tô vendo oferecer nada disso. O CRA não tem um curso para síndico profissional, para a gente ter instruções, até para promover novos síndicos, mas na hora de receber a anuidade eles querem. Se existisse um pacote de obrigações e deveres, um pacote de formação, uma quantidade específica de itens que ele deveria se cumprir e receber de apoio, de suporte, para ele se transformar num síndico profissional, aí a gente ia enxergar isso. Por exemplo, hoje o conselho do CREA, tem muita gente que reclama, eu não reclamo porque eu vejo que tem... Realmente, a gente paga muito caro para uma RT e tudo mais, mas a gente também tem benefícios em torno disso. Porque a profissão foi exigindo isso ao longo do tempo. O síndico não é considerado uma profissão ainda. Então, como que vão regulamentar e pedir uma parte do que o síndico está ganhando, se nem é uma profissão? Perfeito. Eu acho isso importante... aí sintetiza tudo. Pois é, eu tenho falado, né, André, a gente até participou de um evento recentemente, eu falei o seguinte, a gente tem que entender aqui o seguinte, o síndico não é uma profissão regulamentada, né? De fato, nós somos advogados, nós somos profissionais regulamentados. Temos lá a OAB, que nos representa e tudo. Você, como engenheiro, também tem o CREA que te representa. Nós que temos a representação e pagamos a anuidade, sabemos o benefício ou não que temos para nós, né? O síndico, ele pode saber também, Marcelo, você pode dizer muito bem se ter uma regulamentação seria positivo para você ou não. Acho que cabe muito ao síndico. Correto. Essa questão do mérito de ter ou não uma regulamentação e ter ou não um conselho representando é algo que cabe muito ao síndico, a meu ver. Perfeito. Mas a legalidade do que está acontecendo cabe a nós aqui, né, essa análise. E aí eu já diria para vocês que, a meu ver, essa resolução do conselho é totalmente inconstitucional. Eu já entraria nesse mérito de dizer que ela é inconstitucional. Independentemente da legitimidade do conselho para ir lá e cobrar essa anuidade, eu já diria para vocês, a resolução do conselho, para mim, é totalmente inconstitucional. E essa regulamentação que eles estão querendo fazer, que não fazia agora nesse momento, acho que em novembro, né? Foi feita essa solicitação. Não vem referente ao nosso CNAE como empresa de gestão e administração de condomínios? Porque quando a gente fala de administração, normalmente o CRA ele toma posse dessa palavra. Será que é por causa disso que eles estão querendo utilizar essa regulamentação, esse CNAE, para que venha receber a anuidade dos síndicos? Por causa da palavra administração? Administração, porque... Passa a usar gestão. Mas não, porque o CNAE já é gestão e administração de condomínios. Então, por isso, de repente, é uma coisa. E da mesma forma, vou falar, até conversei, a gente participou de um evento, né, do Expo Síndico da CIPA, se não me engano, e eu fiz essa pergunta, porque há um mês atrás, eu fui notificado pelo Cresce, porque eu tinha no meu contrato social a palavra corretagem imobiliária. Apesar de, no momento, nós não estarmos utilizando a nossa empresa como corretagem imobiliária, mas só que a gente foi notificado porque tinha dentro do contrato social e o Cresce bateu em cima da gente e eu fui lá e regulamentei, até porque eu sou corretor há mais de 20 anos, então, assim, para mim foi muito tranquilo. Fui lá e peguei meu PJ, tranquilo. E também, como administração, também não teria esse problema, né? O doutor Pedro falou agora, isso vale mais pelo síndico. Eu, né, como síndico, já que eu tenho o meu CRA, eu vou utilizar isso ao meu favor. Não que seja obrigatório, mas assim... Como diferencial. Como um diferencial da minha empresa. Eu acho que essa parte da regulamentação, ela tinha que vir como diferencial, mas não como uma obrigatoriedade. Quem estiver assistindo a gente e tudo mais, você querendo ter estar regularizado perante o CFA, e aí você
passa por um curso técnico, ou se forma em administração. Se você já tem essas formações e quer se inscrever, maravilha, não há nenhum problema. Né? E aí você vai ver o valor que isso tem para você, né? Sim. De que colocar ali no currículo, olha, eu sou inscrito, né? E falo isso porque a minha esposa faz isso já há muitos anos, né? Ela é formada em administração, então ela acha isso importante. Ela faz, quando ela manda uma proposta, ela coloca ali, ó, sou administradora, formada, Sim, e um bando meu diploma junto. Então, muito legal. Da mesma forma, se você tem um certificado em Harvard, você tem um certificado tal, são diferenciais legais para você do ponto de vista comercial. E eu acredito, pelo menos enquanto condômino, gostaria de ver isso, né? Isso não tem nenhum problema. Então fiquem livres para fazer se desejarem. O que a gente contesta é essa obrigatoriedade. E aí o que exige do CNAE e tudo mais é que o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é criado e mantido pelo IBGE e para diversas finalidades públicas, que vão desde enquadramento tributário até mesmo classificação de censo, ela não tem o objetivo de, eu criei aqui um para a Ordem dos Advogados, um para Engenharia, para o CREA, outro para o CAL, Arquitetura e Urbanismo. Não, ele só lista ali as atividades econômicas que existem. A grande maioria não é regulamentada. Das quase 3 mil lá, estou arredondando bem, das quase 3 mil atividades econômicas, menos de 100 são regulamentadas. E cada conselho adota um desses CNAE. Sim. Quando tem a palavra administração, os conselhos regionais de administração colocam lá no sistema deles e localizam toda pessoa jurídica que emite nota ou registra ato constitutivo nessa área. Aí ele pega esse dado e te notifica. Cresce da mesma forma, a Ordem dos Advogados, todos agem da mesma forma. Se você foi notificado pelo Cresce, é porque ele viu ali, mesmo que você não atuasse, você é corretor regular, mas mesmo que você não atuasse, ele viu no objeto social. Opa, tem corretagem. Essa empresa está pagando anuidade? Não está, então notifico. Ele nem viu se você está fazendo corretagem. Sim. Nem viu, tá? Porque isso não foi via denúncia, foi via a fiscalização extensiva, muito provavelmente. E assim como eu critico o Cresce, também critico o CRA, de fazer essa análise, que na minha opinião é extremamente limitada, restrita e, me perdoem, burra. Sim. Tá? Porque são só palavras. Mas a ideia é de que não pode nem ter no seu contrato, porque você já está se dispondo a fazer isso, e isso está na nosso guarda-chuva. Por um lado, o Cresce tem um respaldo muito mais forte na parte de intermediação imobiliária, inquestionável, que você tem que ter. Sim. A sua atividade de sindicatura não é isso. Sim. Ela é outra. Quando eu coloco o KNAI de gestão imobiliária, que é um KNAI bem disputado, é que nem aquele... Não, eu quero aquele ator, todo mundo quer, né? Sim. Eu quero aquele KNAI. O Cresce quer e o CRA também quer. Porque fala de gestão, isso aí fala com CRA, mas fala de imobiliário, que fala como se tudo fosse do Cresce. Gestão imobiliária, com todo respeito, não é do Cresce. Sim. Não é do Cresce. Pode muito bem ser do CRA. E dependendo das circunstâncias, não é de nenhum deles. Sim. Que é o que a gente está falando aqui. Esse é o que nem é mais adequado para o síndico profissional. Mesmo que não tenha a palavra síndico profissional, se vocês procurarem, colocarem a palavra-chave, ele vai te indicar esse. Mas você corre o risco do síndico. Além do condomínio, o síndico ter que fugir do condomínio perigoso, né? Do conselho que fica atacando ele e tudo mais, ele também tem que se defender dos conselhos. E aí esse KNAI, que é o mais adequado, termina entrando nesse radar deles, tá? Entendi. Eu defendo a linha de que, na verdade, assim, é a minha linha, claro, entendo se não concordarem, que não existe KNAI para o síndico. Se eu quiser, eu posso botar o jurídico, porque eu, como escritor de advocacia, posso ser síndico. Sim. Vou lhes dar um exemplo. Eu tenho, não é o caso, tá? É hipótese mesmo. Eu tenho a propriedade da minha sala. Quem é o dono? O meu escritório de advocacia. Eu vou ser síndico e eu vou emitir nota pelo escritório de advocacia. Por que eu não posso? Não é serviço jurídico. Peraí, eu também tenho a parte jurídica. Então eu não posso. Eu sou proprietário do imóvel, você está me impedindo de usar a nota fiscal? Eu estou emitindo, estou ofertando a tributação. Sim. Então, porque mesmo sendo orgânico, eu posso ser remunerado, né? Então, eu estou impedido de fazer isso. Então, existe uma confusão, né, nessa área, e que, claro, o síndico fica no meio, fica com essa dificuldade. E aí, o ideal, eu sempre que recomendo é que... aqui a gente está falando do Rio de Janeiro, sim, mas vocês do Brasil todo estão assistindo. Consulte o seu contador, que geralmente é o mais indicado. Advogados costumam saber disso? Sim, mas principalmente o contador,
que tem mais prática de criação de empresa, abertura de atos e tudo mais, abertura de empresa, para verificar quais os conselhos que mais ficam em cima desses KENAI, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro é líquido certo. Sim. O Cresce vai ficar mais em cima e o CRA. Outros, talvez não tanto. E aí pode ser mais tranquilo de escolher o KENAI que é dor de cabeça. Eu enxergo aqui, com isso tudo que a gente está discutindo até agora, que de repente a criação de um conselho novo voltado ao síndico e esta profissão seria mais interessante do que um CRA assumir uma profissão como essa. Mas tudo isso, por exemplo, um CRS, Conselho Regional de Síndicos, um exemplo, tá? Mas por quê? Teria que ter um nível básico de instrução para qualquer síndico ou qualquer pessoa ter que se credenciar como síndico. E aí vem a seguinte, o morador orgânico de 70 anos, que ele vai lá e administra o condomínio dele. Ele pode ser síndico? Pode, contanto que ele vai lá no CRS e faça um treinamento básico de síndico para não oferecer um risco administrativo ou um risco físico ao condomínio. Então isso ia não só tornar um pouco mais profissional, como regulamentar um pouco mais o que está sendo feito em vez do CRA. Você faz a pergunta, eu faço, doutor Pedro. Não, eu acho importante o seguinte, para mim o X da questão aqui, Wesley, falando do que você colocou agora, é que para fazer esse conselho, deveria haver lei. Sim, exatamente. Por que isso? Porque a Constituição brasileira diz lá, no artigo 170, que é livre o exercício da atividade econômica. Sim. Então, eu posso, a princípio, se não houver nenhuma lei federal que me proíba ou que condicione, exercer qualquer atividade econômica. Correto. Então, eu gosto de dizer o seguite, se eu quiser abrir hoje uma barraca de venda de entorpecente, quero abrir uma barraca de venda aqui na frente do Eu ia perguntar office. se você quer sócio. Pois é um produto extremamente lucrativo. Eu sou um bom vendedor, então eu quero fazer isso. Quero abrir. Por que eu não posso? É uma atividade econômica, como outra qualquer. Por que eu não posso? Porque existe uma lei federal que me proíbe e criminaliza a venda de entorpecente. E se eu quiser, eu gosto de falar também, eu sou um bom ouvinte, eu quero ouvir as pessoas, quero dar bons conselhos. Psicólogo. Quero ser um psicólogo, mas eu não sou formado em psicologia. Posso? Não posso. Por quê? Porque existe uma outra lei federal que condiciona essa atividade comercial. Então, precisa haver uma lei federal que condicione. Se não houver, a princípio, a atividade comercial é livre, por força da Constituição brasileira. Então, ainda vou além, né? E você está falando, se você criar um CRS, né? Quem iria pagar o conselho? As anuidades? Seria só os síndicos profissionais? Não. Ou seria os síndicos orgânicos? Orgânico também, mas para ele ser orgânico e ser síndico, ele teria que fazer um curso mínimo de instrução para poder credenciar ele como um síndico. Porque senão, ele para mim... mas aí teria que mudar toda a lei, porque a lei hoje não diz isso. Não quero desmerecer isso, porque os meus clientes, muito queridos, muitas vezes são síndicos orgânicos. Muito obrigado por todos eles. Mas, de qualquer forma, é lógico e é muito óbvio que o síndico orgânico, ele não tem a mesma instrução que um síndico profissional, que está ali naquela vivência diária. Então, se ele não tiver um mínimo discernimento, o que ele vai buscar, às vezes, não é a solução mais correta, nem a solução administrativa, nem de execução de algum tipo de serviço mais adequada ao condomínio. E isso põe em risco a saúde financeira do condomínio, como a integridade estrutural de um condomínio. Então, se você é um síndico orgânico, o mínimo que você tem que ser é minimamente treinado para aquilo. Correto. Mas minimamente treinado. Então eu iria para outra vertente. Não criaria um conselho. Né? Por que não criar uma certificação? Tudo bem. Porque como existe a Pronad, né? Hoje para as administradoras, né? Onde é verificada pela Veritas, Bureau Veritas, por que também não criar também para os síndicos? Para que os síndicos tenham uma certificação, né, para saber quem é essa pessoa, se é uma empresa, quantos condomínios tem, saber se as contas dele foi aprovada nas últimas assembleias, saber se ele foi expulso, né, convidado a sair do condomínio. Então, são coisas que a gente tem que ver. Tornaria o mesmo problema para um síndico orgânico. Então, mas aí, o que acontece? Já mudaria a tendência, né? Hoje... Mas por que o síndico orgânico ia submeter a uma certificação também dele, se ele também não teria obrigação nenhuma? Ele também, qual é a instrução que ele tem para ser submetido a isso? Ele ia falar de quais clientes dele? Só aquele condomínio? Sim. E quais pontos? Então ia criar outros impeditivos.
O problema hoje é não ter uma qualificação mínima para tornar a pessoa um síndico. Mas eu acho o crescimento, né? Acho que o doutor Pedro Barbosa pode falar. Pode falar depois eu... Não, a questão é a obrigação. Isso. Então, tudo é obrigação. Essa ideia que o Marcelo colocou aqui agora, eu acho genial. Porque não seria obrigatório. Sim. Porque não seria obrigatório. Não. Seria algo voluntário. Qualificatório. Eu, que como tornaria síndico, ele mais qualificado. Eu quero àquilo. agregar valor Sim. ao meu contrato, agregar valor ao meu serviço, portanto, eu quero me qualificar, eu quero ter essa certificação para que eu vá numa assembleia, demonstre e as pessoas queiram me eleger. Mas não é obrigatório, não estou condicionando a profissão. Eu não obrigo todo síndico a ter E o essa CRA qualificação. está obrigando. E o CRA está Tá, obrigando. obrigado. Essa parte é muito sensível, né? E a gente entende, né, que quem Sou tá... muito polido para falar, doutor. Eu sou polido. Sou muito polido para falar. A gente espera um pouquinho que daqui a pouco eu vou dar Dá mais 10 minutos. porque Não, é uma parte muito sensível, né? É porque aqui o cerne da questão, da forma como eu vejo, é de que a liberdade é da Assembleia escolher quem Sim. entende que está mais apto para aquele condomínio. Perfeito. Se ele quer aquele condomínio orgânico sem nenhuma certificação, mas que fala muito bem com eles, Sim. entende os problemas deles, Certo. lida, ou simplesmente eles confiam porque cresceram juntos e tudo mais, Ou porque é barato. assim que seja, Da mesma forma que a gente vê assim, quando eu vou e estou competindo, concorrendo com um jovem advogado, não você porque você não é mais jovem, tá? Muito Virei Mas, pai, poxa, já não sou mais jovem. Só tem essa cara de menino, não é não? Lamento. Você não tá tão velho quanto eu, mas você Isso. já passou. Isso. E aí, quando você está numa assembleia e você está concorrendo, o escritório do Junqueira tem 5.000 condomínios, tem seguro, tem isso, tem aquilo, tal. Aí o outro colega autônomo coloca outro valor dentro da tabela, respeitando a tabela da ordem, e ganha. Se o risco de ter qualquer regulamentação é você definir e garantir uma reserva de mercado só para aqueles que são os mais antigos. Porque, via de regra, é isso. A reserva ela serve para isso. Você já chegou até lá e barra todo o resto. Porque você não quer competir com o resto. É lógico que aqui eu estou falando, eu estou competindo com um colega que está se esforçando, está no início, mas está se esforçando, é idôneo, é honesto. Claro, eu não gostaria de competir com o bandido, com o criminoso, tá? Mas isso não é garantia tendo uma regulamentação. Senão, não teríamos advogados, infelizmente, que são criminosos. Estou dando o exemplo da minha própria profissão, porque a ordem, a gente pode dizer que é o conselho profissional, puxando sardinha para o nosso lado, mais atuante, que a gente vê, tá? Entendo que o CREA tá um pouquinho depois, mas também é bastante atuante, e atua, vai em cima dos advogados quando provocado e tudo mais, mas mesmo assim, infelizmente, não consegue segurar todo mundo. Né? Então isso não é garantia. Eu sempre concordo, eu sou contrário, eu sou mais enfático de ser contrário à regulamentação, Certo. compreendendo, claro, toda a opinião do Pedro, já conversou sobre isso, é que a regulamentação você, mais meia dúzia de pessoas que vão colocar um conselho específico para eles ditarem regras de assuntos condominiais que eles não entendem porque eles não estão em cada condomínio do Brasil. Exatamente. E cada condomínio é uma realidade. Né? Dos seus condomínios, você sabe disso. Sim. Né? Você tem ali o Universal, eu tenho 50 condomínios. Tá? Você já vê como que tem algumas características, ok. Às não, vezes isso são aqui é dois igual. condomínios, um do lado do outro, exatamente iguais, Tudo diferente. mas com administrações completamente diferentes. Eu me acordo dizendo assim, eu só pego condomínio pequeno porque eles não vão dar problema. Tá, eu sempre dou exemplo do condomínio mais litigioso que eu já tive na minha carteira. 5 unidades, os condôminos tinham 63 ações contra eles. Eles tinham contra eles. Assim, tudo é um desafio. Depois em off, cada não uma fala qual é pra realidade. nunca fazer obra, tá? Eu não posso falar, senão vou ser processado. Não, fala em off, agora não, em off. Aí o que acontece? Cada uma realidade. Então, eu ainda defendo a linha de que não deve ter regulamentação, eu discordo, concordo com a parte da inconstitucionalidade e legalidade, mas falta interesse como um todo para que isso seja regulamentado e utilidade. Se a ideia é evitar problemas de riscos, então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um conselho profissional para vereadores, deputados, senadores. Nós não temos isso. Por que nós não temos? Exatamente para também não cercear a nossa representação constitucional. Porque senão eu vou colocar limites e vou impedir que eu eleja o meu representante. Entendi. Existe um básico, né? A formalidade, escolaridade, tem um básico do básico, né? Mas é muito básico, mas qualquer um pode ser um político. Quando a gente fala de condomínio, é a mesma coisa. O que eu tenho que fortalecer? Eu tenho que fortalecer o conhecimento de quem elege.
O condômino aprendendo que, ó, não vou eleger essa pessoa. Esse não é o correto. Muitas vezes o condômino sabe o que não é o correto e vota mesmo assim. Mas está na sua liberdade. Mas se houver algum tipo de abuso, aí nós temos a legislação para a gente lidar. Eu não tenho que me intrometer nessa relação que é privada. Você de casa que está acompanhando nosso programa até agora, não se esqueçam de seguir nossos patrocinadores. Eles ficam nas telas laterais. São empresas muito idôneas e são muito importantes para nós. Assim como deixaremos na descrição desse vídeo a descrição e os contatos, tanto do Dr. André Junqueira quanto do Dr. Pedro Barbosa, para que vocês possam entrar em contato e tirar mais dúvidas. Mas como o morador, como o condômino vai saber se essa empresa é idônea ou não? Porque assim, como a gente estava falando, às vezes o cara acorda de manhã como gerente condominial, faz um curso de 8 horas e de noite vira síndico profissional. Como que o condômino vai ter essa expertise para saber se aquele cara que está entrando ali, estava lançando uma proposta para aquele condomínio, se é uma empresa idônea, né? Porque até não tem nem um passado, né? Não tem um CNPJ para saber se o cara tem 2 anos, 1 ano. O cara começou naquele dia. E como que o condômino vai ter essa expertise para saber se aquele cara é o ideal ou não? Deixa eu melhorar a pergunta até, estender um pouco mais. Além do que ele perguntou, quais são as boas práticas para a escolha de um síndico profissional? Além disso. E completando, a gente estava falando sobre a regulamentação, se é contra a regulamentação. Já entendemos sobre isso. E a certificação? Eu vou tentar ser bem objetivo, Pedro. Assim, primeiro, como que eu vou saber? Primeiro que a gente tem que ter atenção para tudo. E mesmo aquilo que aparenta perfeição, pode não ser. Correto. Então a gente tem que ter sempre essa cautela e por mais que você se esforce, você ainda pode eleger um síndico que você achava maravilhoso e você se arrepender amargamente. E isso também com advogado, com médico, com qualquer outro, infelizmente. Quando você tem um conselho, qual que é o básico? Eu vou contratar um advogado. Eu levo para a assembleia, tem ali as propostas. O mais básico, e não fazem, é ver na ordem se a inscrição está ativa. Sim. E não fazem na maioria das vezes. Sim, correto. Tá? Assim como engenheiros, arquitetos. Muitas vezes não fazem. Até pesquisam mais engenheiros e arquitetos do que o advogado, quando está na concorrência. Tá? Mas faz isso. Isso já é um para você cortar. Porque, não tem nem a OAB, então como que eu vou contratar? Esse já é um elemento. Ok. Esse é o maior diferencial? Não é. Porque o maior diferencial nós poderíamos ter uma autorregulamentação onde tem umas certificações que diferenciam. Isso ajuda. Mas também não me impede que eu tenha uma boa empresa que tem determinada certificação. Precisa ter experiência de mercado. É aquele síndico que leva para a assembleia porque cotou na internet, sem perguntar para a administradora, para o conselheiro e tudo mais, ele está se aventurando. Sim. Ele está sendo negligente com a escolha dele. Porque ele está colocando a escolha dele e norteando mal os condôminos. Você tem que... E aí eu vejo também síndicos condôminos não querendo indicações de administradores, porque acham que a administradora ganha comissão em tudo e tudo mais. Mas a administradora, ela tem experiência na área. Ela vai saber se tem ou não tem. Eu tenho um síndico profissional. Eu espero dele que ele saiba empresas que ele até já tenha negociado, já tenha contratado e que possa nos indicar. Com o síndico é a mesma coisa. O que acontece no escritório, tem o setor do escritório do Pedro, acontece, no nosso acontece. O proprietário pergunta, conhece esse síndico? Não conhece esse síndico? Muitos deles não sabem, olha, esse aqui a gente já notificou, porque levou esse dinheiro. Correto. Esse aqui já fez isso aqui. Não chegou a ter ação. Não vai ter ação, não vai ter procedimento nenhum. Por quê? Não levaram para frente, mas eu sei que tem problema. Mas isso está errado, não vou divulgar para nada. Estou falando entre amigos. Eu não votaria nessa pessoa. Né? E é essa a conversa que termina tendo. Se você falar alguma coisa que seja falsa, isso difamar alguém, você vai responder por isso. Mas na análise, você tem que levar em conta todos esses elementos. Não disse que me disse a fofoquinha. Sim. Você tem que saber diferenciar isso. Porque senão... certamente vai ter alguém falando mal de você. Sim, sempre porque é o devedor de condomínio, é o antissocial que você notificou. Aquela multa que a gente mandou. Que eu não concordo com você. Não é isso. Sim. Esses são elementos firmes. E aí o que eu digo? Qual que é a melhor forma hoje, e não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, consultar seu advogado. Sim. Porque os advogados que estão no mercado, eles estão lidando só com os problemas. Correto. Ninguém liga pro meu escritório, pro do Pedro, tudo bem com o senhor? Vamos tomar um cafezinho? Dificilmente. A cafezinho, tô com um problema aqui. Tá? Então a gente tem os problemas. Vocês lidam, como gestores, vocês lidam com várias empresas. Não, isso aqui não dá. Não dá. E às vezes não é nem questões tão graves, tá? É simplesmente não atender
no prazo, Perfeito. né? Coisas menores, mas que, ó, não dá para contar com esse, né? Como a gente tem também com colegas advogados que, pô, muito bom, mas muito ocupado, eu não vou conseguir indicar. Doutor, Então esses detalhes é conversa, é deixa eu análise. interromper um Isso- minutinho para lhe falar uma coisa. Nós começamos o podcast com o intuito, nosso principal foco, foi dar instrução, dar conteúdo para o síndico, tomar por conta própria as melhores escolhas, tomar as melhores decisões baseada na não influência do síndico, mas dar conhecimento para que ele tomasse a decisão mais sábia para o condomínio. Mesmo hoje, a gente tem pouco tempo no mercado fazendo nosso podcast, mas eu tenho 14 anos de empresa de engenharia civil, Marcelo tem 15 anos, não, de condomínio. 12 anos. 12 anos de condomínio, e mesmo assim, eu ainda vejo, em muitos condomínios, a pessoa contratar o Zezinho da esquina para fazer uma reforma, ao invés de contratar uma empresa com CREA registrada no CREA, com toda a documentação e legalização necessária. Então, assim, o que a gente está tentando fazer é um trabalho de formiguinha. Mas eu ainda tenho fé que o síndico vai aprender a ter esse discernimento melhor, tanto o síndico para escolher uma empresa, quanto dos moradores para escolherem um síndico. Sim. Entendeu? O Wesley, André, Marcelo, o que acontece? A regulamentação de qualquer profissão é sempre uma interferência do Estado. É o Estado dizendo para a sociedade que eu preciso proteger a sociedade dos maus profissionais daquela área. É basicamente isso. Então, a gente tem a regulamentação da medicina, por exemplo, para impedir uma pessoa de, vou fazer uma cirurgia agora no André, vou aqui mexer no rim dele, porque eu acho que eu tenho capacidade. Não, você primeiro tem que ser qualificado e o Estado tem que te dizer que você é qualificado. Tá? Então, eu sempre fui contra a interferência estatal. Eu acho que a interferência estatal tem que ser mínima. Nesses casos, eu acho que é importante, é essencial. Mas será que no caso do síndico essa interferência é essencial? Entendi. É importante? Eu, na verdade, defendo muito a autorregulamentação. Legal. Eu fiz até... minha monografia na faculdade, na fundação, foi sobre autorregulamentação publicitária. O modelo do CONAR, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Que é um conselho que congrega todos os players daquele mercado de publicidade, eles se juntam e eles criam as próprias normas e eles fiscalizam a atividade dos players do setor. Então, quando há ali um player do setor de publicidade que comete uma infração ou que atua contra o mercado, eles impõem as penalidades, eles criam as regras. E funciona muito bem. Então, por que não uma autorregulamentação do setor de síndico profissional? Correto. Por que os síndicos não se juntam às empresas, Criam um conselho. os sindicatos? Não Não necessariamente conselho, um conselho. órgão. Não digo um conselho órgão, Sim. mas um conselho deliberativo, de repente, para ter... Uma autorregulamentação. Exatamente Uma autorregulamentação que não vai ter interferência estatal, vai ser uma normativa Não vai interna. ser político. E que, de repente, como é o caso do CONAR, funciona e cria a própria legitimidade. Isso. Cria a Os própria legislação juízes usam como diretriz. Usam como diretriz. O regulamento que os próprios empresários fizeram. Por quê? É feito de forma imparcial. A ideia ali é proteger a classe, demonstrando que lida muito bem com as regras, com as suas obrigações. Não aquele corporativismo cego, né? Então, eu concordo plenamente, né? Por isso que o Programa Nacional da Certificação das Administradoras, como o PRONAD, que eu espero que, de repente, no futuro preveja síndicos também, mas para administradores é exatamente isso. Faça uma auditoria, tem uma certificação, tenham regras. Se por acaso essas regras foram quebradas, ele perde a certificação. Perfeito. Né? Não tem poder de conselho, dá para fechar a empresa? Não dá. Não dá. Caçar a atividade, não, isso não é possível. Mas cerceia ele o direito de ter aquele selo de qualificação. Aquele selo você não tem. E ele fica como um diferencial. Mas e se der problema? Se der problema, você vai buscar os meios usuais, que é o judiciário. É o seu advogado, Exatamente. você vai processar civilmente, criminalmente, essa empresa. Não vai ser certificação que vai garantir a segurança dessa empresa, não. E esse é que tem que fortalecer. Sempre a minha recomendação, e até que a gente apresentou no anteprojeto de alteração do Código Civil, de uma nova legislação condominial, é fortalecer o condômino na fiscalização, como que ele pode se representar dentro do condomínio, como que ele pode reivindicar seus direitos. E não vincular o síndico ou qualquer outro a uma carreira específica. Até porque a atividade do síndico, ele é o representante, né? Linha até que você defendeu muito bem. Ele é o representante, essa é a função dele. Ele não é ser advogado, não é ser administrador, não é ser engenheiro, nem nada. Esses são os tentáculos dele. Porque aí, para atender o artigo 1348 do Código Civil, ele vai buscar cada um desses para poder exercer sua função. Mas ele é só o representante.
né? É claro que ele pode causar muito problema com isso, sim. Simplesmente não chamar um advogado ou um engenheiro já tem ali talvez um grande prejuízo. Mas aí eu dou mecanismo de controle, de fiscalização, que hoje até já temos. Sim. Né? E temos, é só o condômino lembrar de consultar um advogado, consultar um gestor condominial que tenha essa experiência. Né? E aí, para poder lidar com essas questões. Porque o mundo do condomínio ele é muito grande. Assim, cada condomínio é uma realidade diferente. Sim. Se eu coloco uma receita pronta como essa, precisa ter, se fosse garantia de que pagar uma anuidade estava resolvido, eu ia ser o primeiro a falar, paga isso, que vai estar mais garantido. Mas eu vejo até de outra forma. Eu vejo como, não coloquei isso no parecer, e depois de ter falar a respeito, eu vejo que quando colocam essa resolução, que o síndico, a empresa síndica tem que ter um responsável técnico, e a pessoa jurídica, nem todo mundo precisa ser administrador, mas tem que ter um responsável técnico, eu ainda vislumbro a possibilidade daquele síndico, antes de ser responsabilizado, ele falar, não me responsabiliza não, responsabiliza o responsável técnico em administração, porque eu não tenho conhecimento. Só quem tem conhecimento de administração é quem está inscrito no CRA. E aí ele, de alguma forma, fugir em parte dessa responsabilidade e eu ter que ir em cima de um responsável técnico que não tem patrimônio para responder pelos danos. Sim. Né? Então, assim, eu vejo até dessa forma. Não concordo com essa linha, tá? Tô dando uma de advogado do diabo. Porque sempre que vem alguma regulamentação assim, qualquer ato mal feito, o que termina acontecendo é que ele é aplicado conforme a conveniência de todo mundo. E a conveniência aqui o síndico que não é idôneo é utilizar isso de alguma forma para fugir. Não. Aí coloca qualquer pessoa, perdoe o termo, um laranja, que não sabe nada daquele condomínio, mas que tem CRA. E até, abrindo parênteses aqui, se for contratar alguém, contrata minha esposa, tá? Porque a minha esposa tem CRA. Eu também e ela tenho, é síndica. Eu também tenho, hein? E tem experiência, ou seja, contrate quem quer. E não tem nenhum problema disso, tá? Contrate realmente quem sabe que isso vai te ajudar. Qual é o nome da sua esposa? Karine Pedrosa Prisco. Qual é a empresa dela? Arco Síndicos. Arco tá? Síndicos. Tá registrado já. Vou seguir pessoal, lá no né? Instagram também. Podem contratá-la, tá? Mas, assim, veja que, quando eu vou e defendo essa linha, veja que até se eu fosse defender o meu interesse, né? Não, vou defender aqui. É válido. Você síndico, pague sim. Pague quem tem CRA. Mas não é justo. Vai virar um corte, hein? Não é justo. Não é Vai justo. virar um corte. Síndico, pague sim. O CRA vai gostar, porque ele deve estar me xingando muito essa semana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que assim, como você falou de advogado do diabo, é muito simples saber que isso não tem fundamento e que não tem relevância no mercado. Vai aumentar a responsabilidade do síndico ele pagar a anuidade? Não. Não? Não, Não muda nada. Vai mudar o conhecimento técnico dele para ele exercer uma profissão melhor? em nada. De forma nenhuma. Não, e a própria resolução dá esse elemento quando diz que você vai contratar um responsável técnico e você mesmo, se eu tenho uma empresa de síndico profissional, tenho a OAB, eu não tenho nenhum sócio, eu contrato alguém que tenha CRA, eu não preciso ter. Quem vai ter é a minha empresa. Sim. Que deixa bem claro. Ou seja, eu não fiz nenhum curso extra. Né? E mesmo que tivesse também, não tem à disposição. Então, se não pro segue CRA. o princípio de maior conhecimento ou qualificação e maior responsabilização, não tem vantagem nenhuma em ter isso. A principal Só que você teria- já falou também, Wesley, na verdade, nós não somos uma profissão regulamentada. Sim. Então, a partir do momento que nós não somos uma profissão, como que você vai cobrar algo de alguma coisa que não existe? Eu sou a favor da regulamentação correta, do profissionalismo, da profissionalização, de tudo isso. Eu acho que é justo, porque eu vejo a profissão de síndico uma profissão que exige uma responsabilidade muito grande. Perfeito. Hoje, eu estar diante de condomínios e mais condomínios, eu visito 20 condomínios por semana, de repente 15 numa semana mais fraca e tal. Conheço hoje mais de 3 mil condomínios, 4 mil condomínios, conheço praticamente todos os síndicos profissionais que tem hoje no mercado, que atuam no Rio de Janeiro. Eu posso dizer que a diferença ali entre a gestão de um síndico profissional qualificado, com treinamentos, com cursos, com responsabilização e ganho de causa, não é ganho de causa, Conhecimento de causa. conhecimento de causa do que é ser síndico, ele está muito acima de um
síndico orgânico que tá ali, só conhece o prédio, só conhece aquele universo e aquele mundo. Hoje eu posso dizer que eu vejo essa diferença. Eu acho que é algo que parece que é realidade, mas uma coisa que eu te digo, acho, é o seguinte: alguns dos maiores gestores de empresas do mundo não têm qualificação em gestão de empresas. Sim. O Mark Zuckerberg, do Facebook Meta, não se formou em administração de empresas e tem uma das maiores empresas do mundo. Então, inquestionavelmente, é um bom gestor. Nós somos nosso escritório, não somos administradores, fazemos uma boa gestão do nosso escritório. Será que ter formação, qualificação como gestor, como administrador, é o grande diferencial? Não, talvez não. Talvez não. Os maiores CEOs do mundo, muitos têm formação em administração de empresas, sim, mas muitos não têm. É multidisciplinar demais, né? É multidisciplinar, exato. São vários fatores envolvidos ali para que você se torne um bom gestor. Ele vai ser um bom gestor, mas ele nunca vai ter o conhecimento de engenharia. E às vezes precisa desse conhecimento. E vice-versa, né, doutor? Essa é uma dificuldade da ciência de administração, porque ela se abstrai muito. É mais fácil quando você olha o direito, a medicina, a contabilidade, que tem um campo de atuação bem delimitado. A administração, e defendo isso já há muitos anos, desde a minha formação, de início eu pensei em ser administrador. É mesmo? Antes de escolher a advocacia. Já foi o contrário, eu comecei como direito e terminei como administrador. Eu pensei no seguinte, eu quero realizar coisas, eu quero fazer coisas, né? Mas eu pensei assim, vão me enrolar nesse mundo, vão me passar a perna. Aí eu pensei, ou eu vou ser contador ou eu vou ser advogado. Não sei tanto conta. Então fui para o direito, né? E você vê que a ciência de administração, ela está em tudo. Eu diria que ela é tão básica quanto é a língua portuguesa. Deveríamos ter nas grades mais básicas da escola, para a gente já saber administrar gestão financeira e tudo, desde cedo, porque é o abecedário, tá? É o básico, tá? Mas não é o básico que eu não possa me aprofundar muito mais. Eu posso, né? Eu cursei gestão empresarial, fiz o cursinho curto também de Harvard, porque eu vejo que essa parte de gestão é muito importante, é muito interessante, mesmo que eu não seja a minha atividade fim, né? Mas ela se mistura demais com as demais. E aí é uma dificuldade. Se você é administrador, está pensando em se formar para ter uma reserva de mercado, lamento, você vai ficar infeliz. Sim. Porque a reserva de mercado no campo de administração é muito complicada. Mas eu entendo, claro, que o conselho só vai se sustentar com as anuidades. Sim. E sem reserva, não tem doutor? anuidade. Que isso, doutor? Ninguém notou isso, caramba. É que nem o princípio do condomínio. Por isso o condomínio precisa de dinheiro para funcionar. Você acha mesmo que isso é só financeiro? Conselho profissional precisa de dinheiro para se sustentar. Sim. Não tem nada de errado nisso. A ordem também precisa. Todos precisam. Mas a questão é o quanto que você consegue delimitar essa área de atuação. E fica muito complicado para os nossos colegas administradores, para quem defende essa linha. O que poderia ter sido feito já há um bom tempo, e o sistema CFA já teve tempo suficiente para isso, a lei que deixou claro que existe um síndico aqui no nosso ordenamento jurídico, foi a lei Caio Maio de 64, 4.591. Da mesma forma que a gente colocou no parecer, que foi emitido pela Comissão de Sindicatura Condominial da OAB do Rio, que eu assinei o parecer junto com o Rodrigo Carpati, com o nosso presidente Ramon, da comissão, a legislação que trouxe que criou a carreira do administrador é de 65. Então foi um ano depois da lei que criou o síndico. Teve 60 anos para tomar medidas em relação a qualificar melhor o mercado, fiscalizar o mercado e tudo mais. Só foi em 2011 que a gente viu o primeiro parecer a respeito. Até hoje não tem eu procurei até para ver o curso do Senac, que é tradicional, de técnico em administração, não é focado em condomínios. Não é. É só para transação imobiliária. Então aí eu não acho. Então eu não vou. Quem que eu vou qualificar? Eu tenho que qualificar como? Não fizeram um movimento para qualificar o mercado. Doutor, o senhor mas não quero acha, anuidade. O senhor não acha... Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Antes do senhor responder, eu vou lançar um desafio para eles dois aqui do nosso lado aqui. Mas deixa eu lhe falar uma pergunta aqui. Não pode ser um primeiro passo para depois exigir que seja formado em administração com uma possibilidade de pós-graduação em gestão condominial? Será que eles não estão querendo pelo menos pegar já o primeiro... amarramos o pessoal. Agora vamos obrigar eles a ter um tipo de formação específica. Mas antes de eu responder, eu quero falar com você de casa.
Eu quero agradecer a audiência de vocês até agora. Pedir para vocês seguirem, dê like pra gente. Marque nossos patrocinadores, são empresas muito idôneas, que confiamos muito, estão sempre nas telas laterais. A descrição desse vídeo vai estar o contato dos 2 doutores que estão conosco hoje, tanto o André Junqueira quanto o Pedro Barbosa da Carpati. E eu quero agradecer vocês mais uma vez e eu vou lançar um desafio agora com vocês aqui. É o seguinte, eu queria que até o final do nosso programa, que está quase chegando, vocês dois... Cada um de vocês tivesse uma pergunta polêmica pra gente responder aqui dentro. Então eu quero que pense assim, ó. Qual é a maior polêmica sobre esse assunto? Você vai fazer uma pergunta... Eu ia fazer agora, já que você quer que deixe pro final, eu deixo pro final. E aí eu quero que você faça uma também. Não, ó, essa é a maior polêmica sobre esse assunto. E aí a gente vai discutir sobre esse assunto. Pode ser? Pode. Então vai lá, doutor, fala aí. Será que isso não é uma profissão que eles vão exigir no futuro? E aí essa estratégia de colocar essa norma para depois oferecer cursos e tudo mais. Poderia ser, mas eu diria que o ideal era o oposto. Primeiro você prepara o terreno, o cenário, demonstrando que o administrador é o referencial teórico, técnico mais adequado para essa profissão. E aí ofertando cursos, publicações... Eu acho que isso seria a forma certa, mas será que isso não é uma estratégia para poder amarrar primeiro e falar, agora você é obrigado a fazer? Porque eu acho que isso é estratégia, não é questão do que é correto. Eu, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que eles não têm... Posso estar equivocado, estou especulando. Eu acho que eles não têm nenhum plano de oferecer curso nenhum. Não estão se esforçando em nada Também nessa concordo parte. plenamente. Você não acha que na frente seria vão uma estratégia exigir? boa? Sim. Eu exijo, eu crio a necessidade. Sim, depois né? vai vender a E aí solução. depois vendo. Sim, seria. Não acho que eles estão fazendo isso, não que eles não tenham inteligência para isso, que eles são inteligentes. Todos que estão no conselho. A questão é que acho que não se esforçaram para tanto. E mais ainda, avanço mais, tá? E me perdoe quem tiver... ficar ofendido. O senhor vai se defender e depois vai me defender também, porque a gente está se colocando aqui numa... Tirando a professora Roseli Schwartz, que apoia essa medida, e ela é uma grande conhecedora da área de condomínios, a grande maioria lá não sabe de nada. Não sabe de nada. Tá? O curso dela é muito bom, ela é muito boa, tem livro publicado, sabe muito, tá? Na área da administração. Tirando ela, você não consegue citar outro nome de administrador forte nisso. Você tem na área de administração. Sim. Mas focado aqui, com as características que preciso municiar um síndico, né? O síndico precisa saber para poder lidar com a dificuldade que é um condomínio. Doutor Pedro... Deixa eu só complementar. Quando a gente marcou, né, nesse nosso episódio, né, para falar sobre a regulamentação, eu mandei algumas perguntas para o CRA. Né? A princípio, a menina respondeu, né? Deu bom dia, boa tarde, não sei o que passou lá a informação. Quando eu comecei a fazer as perguntas técnicas, né, sobre como funcionaria essa regulamentação, qual a documentação que necessitaria para levar, ela não me respondeu mais. Então, eu acho que o doutor Pedro, que o doutor André Junqueira está falando aqui é exatamente pertinente. Eu acho que nem eles lá dentro sabem dessas informações, tem como passar isso para as pessoas. Porque o meu interesse também era trazer o CRA aqui, até para ele passar essas informações para a gente. Do ponto de vista deles. Tem até uma ligeira impressão que eles não vão querer vir mais. Eu acho que não vai vir, não. Eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que eu agora vou falar como administrador, eu concordo exatamente com vocês, porque eles não estão a fim de regulamentar, eles não estão a fim de melhorar em nada a nossa profissão. Eu acho que é apenas dinheiro, é apenas a cobrança mesmo da anuidade. O que é triste, o que é extremamente triste. É triste por uma profissão que eu estudei 4 anos para ter um diploma e depois hoje eu não vejo nada que retorne pra gente como administrador. Declarações polêmicas e pesadas. Eu pergunto a você, Marcelo, como síndico profissional. Depois eu faço minha pergunta mais polêmica, mas pergunto a você. Você, Marcelo, que é síndico profissional gabaritado, tem uma empresa no mercado, com muito tempo de qualificação, experiência, se sente representado pelo Conselho Regional de Administração como síndico? Nem um pouco. Nem Por quê? um pouco. Porque o que acontece? Primeiro, que não é nem questão de ser síndico, não. Porque antes mesmo de ser síndico, eu tinha uma empresa. Eu nunca me senti representado pelo CRA. Assim, nada que a gente tenta falar com o CRA, você não tem nem um contato para você falar. Tenta hoje mandar um e-mail, tenta procurar um telefone para ver se vocês conseguem falar com o conselho. A gente não consegue. Então, assim, eu não me sinto representado em nada pelo CRA. E a OAB?
A OAB é uma questão polêmica também, né? A OAB, pelo menos, tem uma atuação, inclusive a nível institucional, junto ao governo. A OAB acaba que se miscui em questões de política pública e também questões de defesa da advocacia. Então, a OAB tem um papel institucional muito grande, consolidado há muito tempo. Então, nós advogados, bem ou mal, temos uma representação perante a sociedade. Legal. Claro, se discute muito se os benefícios que o advogado tem da OAB são benefícios que... Acho que de qualquer conselho, né? Que são relacionados ao valor da anuidade que nós pagamos. É uma outra questão grande. Mas que a OAB tem uma representatividade muito grande, tem. Mas aí eu vou deixar a minha pergunta polêmica, então, que você pediu, Wesley. Eu vou deixar também a minha também. Vamos lá. Vamos lá. É agora, hein? O senhor entendeu que eu não quero só eu e o senhor receber algum tipo de processo, né? Eu quero envolver todo mundo. Incluir todo mundo, por favor. É bom que a gente entra com a coletiva, não Isso, essa demanda coletiva. E apanhar em conjunto assim, melhor. Quando você apanha sozinho, o povo fica pior. Entendeu a técnica, né? A minha pergunta é a seguinte. Sabemos que a profissão do síndico profissional é uma profissão que vem se expandindo cada vez mais no mercado. Perfeito. Nós tínhamos conversado, né, Marcelo? Pouquíssimos condomínios eram representados por síndicos profissionais, cerca de 8%, mais ou há menos. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Hoje em dia, mais de 20%. Hoje está 24%, Cresceu 25% bastante. de acordo com o Secov. Exato. Ou seja, em 3 anos, nós praticamente triplicamos a representação do síndico profissional e a tendência é que isso se multiplique, talvez exponencialmente, nos próximos anos. Sim. Então, por que o Conselho Federal de Administração editou essa resolução agora? Por que fez isso nesse momento? Quer que eu responda? Qual foi o estopim para isso nesse momento? E aí, Marcelo? Então, é para responder mesmo? É. Então, vamos lá. Eu acho que exatamente foi o que eu já tinha respondido. É exatamente para arrecadar valores, por causa da anuidade. Porque o doutor André Junqueira já falou que essa lei é de 1964. Né? Estamos hoje em 2024. E até hoje não fez um curso, não fez nada para que melhorasse a vida do síndico ou que desse uma regulamentação para que hoje a gente tenha pelo menos um ponto de partida. Né? Hoje, quando a gente tem um ponto de partida, a gente vê as grandes empresas, a Carpat fazendo 5 estrelas, Secov, Abad, algumas empresas tentando dar esse ponto de partida que para mim deveria ser do CRA. Então, se para mim hoje essa regulamentação é apenas pecuniária. Mas olha só. Ele não tem nenhum fundo de querer melhorias para nós. Mas a pergunta dele foi um pouco mais precisa. Porque agora? Não é por que estão fazendo? Por causa do crescimento Porque exponencial agora? dos síndicos profissionais. Mas qual a estratégia por trás de ser nesse momento agora e não depois ou antes? Não, eu acho que entra mais o percentual de aumento. Eu acho que assim, que a gente não 8%, existia hoje é mercado 24%. antes. E hoje já existe um mercado cobrar muito de quem? forte. Eu tenho outra... Você ia cobrar de quem? Eu tenho outra Tinha pouquíssimos ideia. síndicos Sim. profissionais. Legal, eu tenho outra vertente sobre isso. Eu acho o seguinte, que você lutar uma luta contra um exército é muito mais difícil você lutar uma luta contra um punhadinho de gente. Sim. Se hoje são 24%, é fácil você chegar ali, bater pé e Ainda obrigar. não é a maioria. Não é? Agora, eu quero ver quando tiver 90% de síndico e todo mundo falando que não vamos fazer. Não. Aí o bicho ia pegar. Então, eu acho que agora foi a hora que juntou um pouquinho disso, de ter couro suficiente para poder valer a pena, ao mesmo tempo não é gente suficiente para brigar contra a gente. E aí, eu acredito que daqui a 2 anos, 3 anos, a gente já está ultrapassando 50% do número de síndicos profissionais. Imagina lutar Não contra duvido. 50%. Deixa eu fazer um comentário aqui. E as críticas que eu faço ao conselho como todo, assim, a visão como eles veem, né, pelo menos como eles atuam. Como eles veem, eu não sei exatamente, mas como eles atuam nisso. O primeiro síndico profissional que eu conheci, 20 anos atrás, e já atuava há algum tempo, era o senhor Wellington Holanda. Inscrito nos quadros do CRA, desde sempre. Pelo menos desde que eu conheço. Sempre foi um excelente síndico profissional, continua atuando. Agora, as filhas também com ele, na empresa dele. E atua principalmente na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. E tem até o perfil dele que ele criou também, né? E excelente profissional. Então, o primeiro exemplo que eu tive de síndico profissional foi um administrador de carreira. O que tinham que ter feito? Tinha que ter pego ele, colocado lá, criava já uma comissão Legal. de gestão condominial, Lá atrás, né? lá atrás, porque eu tô falando, a atuação dele de 30 anos, né? Ele trabalhava no meio, né, no segmento imobiliário. Mas como eu né? descobri que ia ser vantajoso? Não, descobri. Não. E assim, um dos primeiros, não tinha esse nome de síndico profissional, né? Não se falava assim. E
Foi o primeiro que eu tive contato. E aí, explorando. Não fizeram isso. Fizeram quando agora tem mercado. Porque agora fica aparecendo que, tem muitos problemas. Amigos, agora tem menos problemas do que antes. Sim. É porque antes a gente não via. É verdade. Tá? Antes a gente não via. Então, só para complementar, o Paulo Ribeiro, da Seleto Sindicato, esteve aqui, a gente perguntou por que ele foi a primeira pioneira aqui no Rio de Janeiro, como sindicatura, como empresa sindicatura. E ele falou a dificuldade, que hoje você está falando certo, porque hoje a gente é tecnologia a nosso favor. Imagina 18 anos atrás, 10, 15 anos atrás, como era fazer uma implantação se a gente não tinha nada de tecnologia para a gente ter, para saber quais são as normas, quais são as técnicas, onde a gente procura isso. Então, você acha que isso é muito pertinente que você está falando. A mudança tecnológica ajudou muito, sim. Sua pergunta polêmica. Não, deixa eu acabar de completar que ele estava... Assim, esse que tinha que ser o movimento. Eu me recordo, por exemplo, a Karine, vou expor ela aqui, depois ela briga comigo. A Karine chegou a participar um pouquinho na iniciativa, que tem poucos anos, tem acho que 5 anos, acho que nem isso. Aquela pró-sindicatura? Não, isso sempre ficou afastada disso. Mas da comissão do CRA do Rio de Janeiro, comissão voltada para a gestão condominial. Sim. Né? E ela saiu logo no iniciozinho. Por quê? Nascendo a comissão, ou sendo ali a proposta de estudos nessa área, fortalecendo sim a profissão do administrador, né? Sim. Mas principalmente fortalecendo o mercado, né? E aí ela, legal, ficou toda empolgada. E aí ela é surpreendida, assim como todo o mercado, no CRA do Rio de Janeiro, notificando os condomínios a pagarem anuidade. Foi um absurdo que só aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E aí ela saiu, porque a Karine é assim, ela não é muito... Ela não gosta ela não é nada condescendente. Sim. Então, tem coisa que ela discorda mesmo. Ela paga o CRA. Viu isso? Ela tá querendo não pagar agora. Por conta dessa resolução. Né? E não desvalorizando o administrador e não entendendo como que isso é importante. Mas é o fato de que, enquanto conselho, a política não está adequada. Entendi. Né? E aí, tudo isso que eu acho que o pessoal tem inveja do Carpati, que pensa no negócio de 5 estrelas, porque a certificação não é obrigatória, então você pode contratar quem não seja 5 estrelas, mas eu tenho certeza que boa parte dessas pessoas queria ter tido a ideia. Correto, né? Exatamente. E aí faz de forma impositiva, que é algo parecido, paga anuidade e tudo mais. Verdade que esse tipo de iniciativa está aberta para o mercado. Sim. É só ter qualificação para isso. Só estudar para isso. Vai lá e faz a prova e passa. Faz. Depois que você passar, aí você reclama. E tem muita gente que reclama que não passou na prova. Se você acha que sabe, oferece o curso. Assim, eu não estou dizendo que sei, não. Eu não sei gerir, não. Sim. Eu só falo da parte de direito condominial. Né? Dou aula para síndico na parte de direito condominial. Né? Mas eu acho que realmente eles exageraram dessa vez. Vou fazer um treinamento pro síndico com estrela Michelin. Olha, isso é bom. É isso aí. Fala aí agora, Marcelo. Então, vamos lá. Eu não sei qual o conhecimento dos doutores no mercado fora do Rio de Janeiro, né? Mas como nós somos do Rio de Janeiro, vou falar do Rio. O Rio de Janeiro, eu acho que, para falar primeiro do conselho, eu acho que nós ainda não estamos no momento de ter um conselho. Tá? Não sou contra nesse momento, até porque, como ainda não existe a nossa profissão ainda é regulamentada, então sou totalmente contra. Mas eu sou a favor do conselho, conforme já falei aqui, não do conselho órgão, mas conselho que sejam feitas pessoas que tenham uma liderança nessa área condominial para que dê um dinamismo, que dê uma direção para as outras empresas, tá? Então vou começar falando por aí. Aí minha pergunta polêmica: vocês não acham que de repente o Secov poderia ser esse órgão hoje, no momento, enquanto a gente não tem nossa profissionalização, que crie, né, direções, que crie esse conselho, que crie esse certificado, para que as empresas venham se qualificar e dê um norte? Porque, na verdade, a gente não tem hoje um direcionamento, né? Quando eu entrei para esse mundo condominial, eu estava fazendo um benchmark e falei, que empresa que eu vou olhar e vou querer ser igual? Eu não achei, né? Por quê? Nós não temos uma direção. Cada um vai para um lado. E quem conhece o nosso mundo de síndico, apesar de nós temos uma amizade, né? A gente não briga, tá na agiota, um defendendo o outro, mas também a gente também não tem uma união. Né? Eu acho que essa união tinha que partir de alguém. A pergunta é, seria o Secov esse órgão?
que poderia já começar a ver isso, enquanto a gente não tem. Porque se ela é o sindicato dos condomínios, por que também ela também não direcionar os síndicos desses condomínios onde está afiliado a ela? Eu concordo. A gente está falando aqui, o Secov, o sistema Secov como um todo, cada estado, cada região, às vezes, tem, isso é um pouco mais recente. Do Rio de Janeiro, né? Mas a gente está falando de um século de atuação. Sim. É quase um século de atuação na área imobiliária, que terminou englobando e criando a gestão imobiliária, gestão condominial que nós vemos hoje. Sim. Lógico que houve um avanço muito grande nos últimos 20 anos, principalmente por conta da internet, porque a internet revolucionou tudo. Então tudo avançou. Mas a realidade é que essas entidades, e aí eu incluo também outras entidades irmãs que foram criadas ao longo do tempo, já tem mais de meio século, que é a ABIC lá de São Paulo, a ABAD aqui do Rio de Janeiro, embora ambas tenham uma atuação nacional, uma tem sede em São Paulo, outra aqui no Rio, e que atuam nisso. A gente está falando aqui de empresários que ali são associados, que têm empresas que movimentam mais de R$ 1 bilhão em fluxo de caixa por ano. Correto. Tá? A gente está falando de administradoras gigantescas, né? São exemplos de estar na vanguarda de gestão administrativa, gestão patrimonial e tudo mais. E muitas delas têm CRA, inclusive. Tá? As maiores têm. Então, esse que é o caminho. E aí eu não tenho dúvida. Assim, algo que seria muito mais aceito. Tá? Tem conhecimento, que é o mais importante da área, e ficaria melhor. A ideia do Pronad, que antes era Procondo, Proad em São Paulo, e agora estão unificando e nacionalizando o programa, como vocês falaram, tem outra oportunidade aqui. O Pronad, ele serve para isso, focado na administração condominial, na empresa que presta serviços auxiliares, né, de gestão e administração. Mas, quem sabe, eles possam já dar um passo à frente e também para certificar síndicos. Síndicos, mas deixa que, porque como o Secov ele é muito voltado para as administradoras, né, mas eu digo que esse conselho seja só formado por síndicos, porque nós temos ali as administradoras através da BAD e tem através do Secov um conselho de síndicos, e onde os dois, né, tanto a parte da BAD através das administradoras e através dos síndicos, chega um denominador comum. Né, porque a administradora tem a parte dela de gestão financeira. O síndico, a gestão operacional e administrativa dentro dos condomínios. Então, por que os dois não se unem? Né? E faça não só um certificado, mas também esse conselho, para que determine as diretrizes do mercado condominial. Mas no contexto geral, é só uma variação do negócio. Sim. Porque enquanto você tem na área imobiliária compra e venda, gestão de locação, aproximação e também a gestão, né? A gestão do condomínio e quem representa esse condomínio. Está tudo muito ligado. Né? A questão é que só não foi ainda aberto porque não tem tanto tempo de mercado, essas empresas de sindicatura, quanto tem uma administradora tradicional. Né? Mas eu diria que seria o ideal, tá? Desde que não seja ainda, assim, se for obrigatório, tem que ser intervenção legislativa. Não, isso não só discuto, conselho mesmo, para dar diretrizes. Mas eu só diria que já bastaria um conselho realmente estabelecer diretrizes, estabelecer um código de ética, uma certificação para poder diferenciar quem está, quem não está, mas não obrigando. Não, sem obrigação. Porque também concordo com isso. A defesa, isso ainda não me convenceram diferente. O condômino tem o direito de, se quiser, eleger a mãe dele. Sim. A mãe dele, tá? Mas a mãe não é qualificada. Ele vai ter uma relação de confiança que é sem igual. Sim. Se ele acha que isso é o mais importante, que assim seja. Se ele coloca o tiririca lá, né? Exato. Assim, se faz isso com o Estado, né? Mas dentro do... Porque o nosso Estado democrático de direito se baseia nessa liberdade. Sim. Porque se eu tenho alguém dizendo qual vai ser o seu representante ou não, aí eu posso ter um problema, né? De determinadas forças fazerem com que se manipule um Estado. É a mesma coisa que acontece com o condomínio, já pode acontecer hoje. Mas com as soluções estatais, e a gente vê isso na prática, nem sempre são as melhores, né? A gente vê isso, exemplo
do projeto, que foi bem trabalhado do anteprojeto do Código Civil, a gente fez um projeto. O outro que foi lá, tem um artigo ali que é desastroso. E esse é o risco. Sempre que tem alguma intervenção legislativa e tudo mais, Sim. Tem um risco de sair um monstro, né? Perfeito. E aí eu temo de que as coisas podem estar ruins, podem sempre piorar. Sim. Tá? E o caminho de autorregulamentação, ele não está solto. As coisas não estão soltas. Sim. Dizendo que, não, pô, isso tá o caos, isso tá terrível. Não, tem bandido, como sempre teve, Correto. em condomínios, em qualquer tipo de área. Tem bons profissionais, maus profissionais. Mas para ir para um cataclisma, assim, uma intervenção legislativa pode fazer isso. Então, isso que eu falo com muito cuidado, mas se alguém estiver ouvindo a gente, seria uma boa ideia. Doutor Pedro, suas considerações finais. Eu respondendo a pergunta do Marcelo, acredito que hoje, Marcelo, o sistema Secov seria o mais pronto e o sistema mais apropriado para fazer essa gestão, essa representação dos síndicos. Mas no futuro, acredito que não. Eu faria uma comparação com os engenheiros e arquitetos. Sim. Os engenheiros antigamente abarcavam a arquitetura também. E posteriormente houve essa divisão. Por quê? Porque há uma especialização muito grande no serviço do arquiteto. Assim como, a meu ver, há uma especialização muito grande no serviço do síndico, em comparação com o da administração de condomínios. Hoje, a profissão do síndico profissional é uma profissão ainda incipiente. Ainda não há um mercado bilionário, trilionário aí. Mas haverá. E quando houver, entendo eu que será necessário talvez um órgão especializado na função do síndico profissional, que, a meu ver, é uma função especial. É uma função em que eu acredito muito. Não tenho a menor dúvida que será um mercado gigantesco, que os condomínios, em geral, serão representados por síndicos profissionais, que são muito mais qualificados para representar um patrimônio que é cada vez mais um patrimônio vultoso, um patrimônio complexo de se gerir. Sim. Então, caberá no futuro aos síndicos profissionais cada vez mais gerirem e caberá a algum órgão especializado, talvez um Conselho Nacional de Autorregulamentação de Síndicos ou outro órgão, que não o Secov, representá-los. Então, hoje, talvez o Secov seja o mais apropriado, mas no futuro, acredito, sinceramente, mas a apreciação também hoje, que vai haver uma especialização. Também penso dessa forma. Hoje, eu acho o Secov. Não quer dizer que ainda não vai ter o nosso conselho lá na frente. Mas eu não vejo nenhuma outro órgão hoje para representar melhor o síndico que o Secov. Sim. Eu acho que o Secov poderia puxar essa demanda para cima deles, porque senão daqui a pouco vai ter briga do CRA, de Cresce, algum montão de coisa. Sim. E daqui a pouco, daquele embrião que o Secov criou, daqui a pouco ser algo exponencial. Sem dúvida. Hoje há administradoras que administram 2.000, 3.000 condomínios, síndicos profissionais. Conheço alguns que administram 100, 200 condomínios, mas no futuro, possivelmente, farão a gestão de 1.000, 2.000 condomínios. Sinto ser o portador da triste notícia que estamos terminando. Acho que o Marcelo tinha razão, isso é um tema que daria assunto aí para umas 3 horas de podcast. Mas eu faço questão de convidá-los novamente em breve para a gente poder tornar esse assunto e com novas definições de como isso se tornou, né? De repente o novo certificado aí do Secov, ou de repente isso vai acontecer, ou pode não acontecer. André Junqueira, de repete, vai ser o autor. Quem sabe, né? Não sei de nada. Esse certificado aí, não trazendo me aqui pra gente. Já se comprometeu bastante. Muito, nossa. Eu tenho uma carta na manga aqui agora no final. Primeiro eu quero agradecer vocês. Muito obrigado pela visita. Obrigado, foi um André, imenso prazer nosso tê-los aqui com tanto conhecimento, doutores. Muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite, mais uma vez, Wesley e Marcelo. Uma honra enorme também estar aqui com o doutor André. Foi um prazer enorme. Fico feliz de falar aqui sobre o assunto, que é um assunto que é muito caro para os síndicos profissionais. Sim. E é um assunto que vai delimitar o futuro do síndico profissional. E acredito muito na gestão qualificada, na gestão séria dos condomínios. Acredito muito que isso vai valorizar patrimônios, mudar a vida das pessoas, gerar um mercado gigantesco e importantíssimo no futuro. Então, é uma questão extremamente importante que a gente precisa realmente discutir. Foi uma honra, um prazer enorme discutir com vocês, uma discussão de altíssimo nível. E quero agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Pessoal do CRA, não fica triste com a gente, não. A gente chama. É só vir aqui e falar com a gente. Tentei fazer uma homenagem a eles. Vai que cola, vai que eles... Vem aqui conversar com a gente. Nós não tivemos o ponto de vista de vocês. Se de repente vocês tivessem vindo aqui com o nosso convite, a gente teria escutado o ponto de vista de vocês. De repente teria norteado a gente para um outro ponto de vista. Posso falar um pouquinho para eles não ficarem tão mal? Pode, por favor. Comigo, fala por mim também. Porque senão eles vão ficar muito magoados. Fala por mim também, por favor. E é o seguinte, aí eu convoco até todos os administradores de carreira, tecnólogos em administração,
Assim, para darem a opinião de vocês a respeito disso, né? Mas principalmente aqueles que são administradores de carreira, né? Ou tecnólogos e atuam como síndicos, comecem a falar mais, se apresentar mais. Correto. Por quê? Aqui a gente está falando tudo com base nas informações que nós temos de contato. Temos algumas informações, mas temos de todo mundo? Não temos. Então a gente está falando, olha, o CRA não sabe disso, não sabe daquilo. Vocês que são inscritos, vocês sabem. Porque muito das críticas que a gente faz não é crítica para derrubar vocês de nada disso. Sim. Pelo contrário, é para entender razão nessa resolução. Então, o administrador, se a linha de vocês é de que, tem que estar inscrito, tem que ser administrador, vocês têm que se apresentar. A formação tem que sair da gente. Onde está o curso que vocês dão? Eu citei só da professora Roseli Schwartz, que eu sei que tem um excelente curso, já há muitos anos, há décadas que ela já leciona nessa área, né? Para que vocês vão e deem essa opinião. Assim, de resto, assim, fazer da forma correta. Ou seja, em vez dessa resolução, trazer para o campo da administração, mas oferecendo as opções. Sim. E aí, alertar. E aí, vocês mesmos, porque não cabe a gente que não é administrador ficar criticando. Claro, critiquei já tudo aqui. Sim. Mas o que eu quero dizer assim, é o profissional inscrito nos quadros, ninguém notou, que é o mais legítimo para poder questionar. Então, assim, quem que é o mais adequado para questionar a ordem? Sou eu. Sou eu, o Pedro. Né? E, assim, da mesma forma, é o administrador. Eu procuro nos sites do CFA, dos CRAs, onde que tem uma área indicando cursos de gestão condominial. Né? Isso tem que ser criado. Vocês é que tem que fazer isso. Não sou eu, advogado, não vou dar curso de administração. São vocês. Então, em vez de ir e aí ficar alguma coisa que fica polêmica, e todo mundo vendo, pelo menos a maioria, vendo de forma negativa isso, né? Até os administradores ficam acanhados de apoiar, embora seja bom, porque é mais uma certificação. Assim, é um título, né? Sim. Colocar isso, é um diferencial. Né? E ter isso para fazer as coisas da forma correta. Porque fica parecendo que já quer sentar logo na janela. Né? Pegou o bonde agora. Viu que o bonde tá fica andando, parecendo isso. Tá? Então, quando a gente faz essas críticas, é para vocês refletirem. A gente está conversando aqui, pensando e tudo mais. E finalizo dizendo que, assim, como já devem saber e tudo mais, né? A comissão emitiu o parecer, a Comissão de Sindicatura Profissional da OAB do Rio de Janeiro deu a sua opinião, só dos membros da comissão a respeito da ilegalidade dessa resolução. Né? Temos pelo menos uma decisão de mandado de segurança lá no Nordeste impedindo que o CRA local autuasse uma empresa de síndico profissional específico. Eu não recomendo que saiam processando CRA nem nada, porque briga judicial é para se evitar, mas se houver algum tipo de medida, ali a gente expõe a nossa opinião a respeito. Tá? E fora isso, na hora de falar com os condôminos a respeito disso, avaliem com cautela. Né? Verdade. Por quê? Eu vou falar isso. Primeiro, avalie se você vai ter ou não essa inscrição. Né? Cada um decide da forma que achar melhor. E em relação aos condôminos que digam, você não tem o CRA, você está fora, não há fundamento para isso. Ele pode preferir algum que tem CRA, porque é critério do condômino também. Aí ele decide. Como eu posso preferir que eu quero um síndico que seja engenheiro, porque ele vai ter melhor noções de obras. Ou eu quero um síndico advogado, porque ele tem mais noção de lei e só tem gente... Ou um síndico psicólogo. No meu prédio só tem 2. Psicólogo, psiquiatra, né? Ou, no caso, que eu acho que é o mais importante, e que sobrepõe tudo que a gente falou aqui, com todo respeito a vocês. Todas as profissões. O síndico exorcista. Porque o condomínio tem, assim, amigos, o mal existe e o mal fica dentro da cabecinha de alguns condôminos. É verdade. Tá? É verdade. Então, o síndico, às vezes o próprio síndico fica possuído também. Tá? Então, o síndico exorcista, né? E, claro, porque todo mundo tem para contribuir para essa atuação, tá? E é um cargo que a gente sempre tem que pensar que ele é metade político e metade técnico. Se você é só técnico e não é nada político, você vai fracassar. Vai. Se você só é político e não tem nada de técnico, você vai fracassar. Você só enrola um tempinho. Verdade. Tá? Aí você vai fracassar. Você tem que misturar os dois. Então não adianta, você é administrador, estou resolvido. Você é advogado, está resolvido. Não
Não é, tá? Falei demais, mas Não, agradeço, que meus isso, amigos. não. Fechamento, ótimo. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência até agora e eu me despeço de vocês. Tchau, mundo condominial. Um Tchau, abraço. tchau, um abraço. Até a Abraço. próxima.